Olá, crianças! Olá, papai e mamãe. Atenção para o período que estamos chegando, que é o período de avaliações, certo? Durante essa semana, estamos fazendo revisões. Então, não está havendo aquela aula com os conteúdos, porque todas as aulas para essas avaliações já foram dadas, certo? Hoje só vamos fazer assim, uma revisão, vamos só recordar um pouco mais sobre os assuntos que vão estar lá na prova online. Como será essa prova online? Que a Adriana vai disponibilizar no celular de vocês, no contato de vocês. Caso haja um outro contato que a gente possa mandar a prova, vocês conversa com a tia Adriana, vocês pais, fala lá no particular ou fala lá no grupo, certo? E como eu já comuniquei para vocês, fiquei só de ver o horário. Então, como é tudo diferente pra gente, é uma realidade nova, na verdade, né? Pra gente, pra vocês também, mas é só o começo de muitas situações que iremos passar ainda durante esse ano, certo? Então, nossa prova online estará disponível diariamente na próxima semana, a partir do dia 8, que é do dia 8 ao dia 14 de setembro. E que a Adriana vai disponibilizar das 8 às 5 horas para vocês responderem o questionário. Mamãe e papai, ficar atento à resposta dos alunos, certo? E enviar para o e-mail de tia Adriana, que a tia Adriana vai mostrar para vocês depois. Vai colocar lá no grupo e vai disponibilizar também o link de acesso às avaliações, certo? Não se preocupem, não é nada complicado, não vai ser nada que assuste, só é um formato diferente, só é uma situação diferente, que todos nós vamos estar depois muito craque. Como é o começo, assusta um pouco, mas quando já tivermos no ritmo, vai ser bem bacana e depois a gente vai estar juntos, nós vamos estar juntos para relembrar de todos esses momentos que nós passamos, certo? Então, será uma prova online. Vocês também vão escrever, só que vocês vão escrever lá diretamente no celular, como vocês costumam fazer, certo? Vão escrever e as revisões, elas são impressas, como vocês já estão vindo buscar na escola, certo? E aqui já fiz um levantamento, aliás, um levantamento dos conteúdos de português que vai estar lá na prova de vocês, certo? O texto, a interpretação, vai ser baseado na historinha de Arthur. Na verdade, toda a prova de Adriana vai basear-se na historinha, na obra literária de Arthur, não é diferente. Então, dá novamente uma lida nessa historinha, certo? Fica bem ligadinho na história, nas situações, nos fatos, nos acontecimentos da história, nas palavras, estudar ortograficamente cada palavra, né? É importante também para sabermos escrever e, como a tia Adriana falou, texto, interpretação e as demais questões sobre aspectos gramaticais também estarão baseadas na prova, certo? Sinais de pontuação é um dos assuntos da gramática que a tia Adriana colocou lá no roteiro. Quando é que você vai usar ponto? Por que você usa ponto no final das frases? Para dizer que a frase encerrou, né, que você terminou a frase. Quando você usa o ponto de exclamação? Quando você expressa na frase, expressa sentimentos de alegria, de medo, de tristeza, qualquer sentimento de susto, de espanto, qualquer sentimento que você expressar na frase, você usa a exclamação para finalizar. Quando eu uso uma interrogação? Eu uso a interrogação para uma pergunta. Vocês estão estudando, vocês estão fazendo a leitura da historinha, a leitura inteira. Então, quando eu faço uma pergunta dessa, no final da minha frase vai ter uma interrogação. Quando eu uso a vírgula? Eu uso a vírgula quando eu quero separar elementos. Como, por exemplo, uma passagem da história. Arthur viajou com papai, vírgula, mamãe e seu cão guia. Por exemplo, então eu separei os elementos pai, mãe, eu usei vírgula. Então, para separar elementos,
como também para indicar uma data. Vamos que você vai fazer começar uma atividade elaborando uma carta, por exemplo, uma produção de texto que seja um gênero textual carta. Aí você vai colocar a data, Barra dos Coqueiros, vírgula, e coloca a data. Então, para destacar também endereços, a numeração, o local da data. Aí você também usa a vírgula. Quando eu uso dois pontos para introduzir uma fala, Arthur fala para o seu pai. Arthur falou para o seu pai. Então, antes de usar um travessão, que eu inicio a fala do personagem, alguém fala na história, então eu coloco um travessão. Esse travessão vai me indicar que ali alguém está falando, que aquela frase alguém está falando. Então, eu uso dois pontos primeiro para introduzir a fala de alguém. Arthur falou para o seu pai. Dois pontos. Aí logo em outro parágrafo, por exemplo, vem a fala de Arthur iniciada por um travessão. Quando eu uso reticências para indicar que a frase não foi concluída, para indicar que o pensamento foi interrompido. Então eu estou pensando em uma frase, eu estou escrevendo uma frase e eu não concluí. Meu pensamento está incompleto. Então, esses três pontos indicam que a frase foi interrompida. Aspas. Quando é que eu uso as aspas? É aqui bem em cima da letrinha aqui no alto. Então, eu uso as aspas quando eu quero destacar que aquela frase, aquele texto, aquele título, eles já existe uma ideia de alguém. Então, eu coloco essas aspas para destacar. Se vier um enunciado assim na prova, o paradidático ou a história, Arthur não é diferente, aí eu coloco entre aspas, eu posso colocar em negrito também para dar um destaque, posso colocar entre aspas. Então essas aspas indicam que aquele título ali, ele já existe, não foi o título que eu criei. O que eu estou usando ali na prova, o que eu estou lendo ali, não foi uma criação minha. É uma criação de alguém que já existe. Então, eu coloco entre aspas. Vírgula, ele faz uma separação maior. Como assim? Para você usar vírgula, você separa elementos. Já para você usar ponto e vírgula, você separa como se você separasse frases, os elementos, o que acontece com os elementos na frase, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, eu digo na sala de aula, eu respondo todas as minhas atividades. Ponto e vírgula. Mas no pátio da escola eu me divirto mais. Então, eu falei uma frase com o elemento escola, um elemento sala de aula e outra frase, dentro de uma mesma frase, eu expliquei sobre o pátio, sobre outro local da escola. Então, aí é uma pausa maior, não somente os elementos eu estou separando, mas o que é falado sobre os elementos. Certo? Sinais de pontuação. Vão existir nessa prova formas nominais do verbo. Então, são três: o infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo é ação. A ação é brincar, pular, estudar. Então, ação terminada em AR, ER e IR. A ação que cada um faz. E como você encontra no dicionário, você encontra a ação. Você não encontra o verbo no particípio e no gerúndio no dicionário. Certo? Já no particípio é ação finalizada. Por exemplo, eu já havia falado para você sobre o endereço da escola, né? Então a palavra falado termina em ado. Então todos os verbos terminados em ado, ido, por exemplo, é a ação que foi finalizada. Eu já havia falado. Então, isso quer dizer que você já havia dito, você já falou, já realizou essa ação, certo? No gerúndio, é a ação que está sendo realizada.
falando. É o que está acontecendo agora. Eu estou falando. Então, eu estou realizando uma ação no gerúndio. O que eu já havia dito antes, o que eu já havia falado, aconteceu. Então, é no particípio. Certo? Os balões de fala também é um conteúdo que vai estar na prova. Como a Adriana já disponibilizou até atividades em folha sobre os balões de diálogo, não só de falas, de diálogo, né, para você expressar pensamento, fala, para você falar um pensamento, uma situação de medo. Então existe cada balãozinho, cada desenho de balãozinho para você utilizar as falas, certo? Dentro desses balões. E análise morfológica. Análise morfológica é você analisar, primeiramente, a qual classe gramatical pertence cada palavra, se a palavra está no masculino ou no feminino, certo? Se está no singular ou no plural. Vocês fazem essas escolhas para colocar naquela palavra que você está analisando, morfologicamente, certo? Você escolhe se ela está no singular ou no plural, se ela está no masculino ou no feminino, se for um substantivo, se é um derivado, se a palavra é primitiva ou derivada, se a palavra é simples ou composta, se é um substantivo próprio, comum, se é um substantivo coletivo, se é Aí vai partir agora para a classificação quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. Quanto ao número de sílabas, se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Quanto à tonicidade, se ela é oxítona com a última sílaba, penúltima sílaba paroxítona ou proparoxítona. E por último, uma análise morfológica. Você vai observar se existe encontro vocálico, que é ditongo, tritongo, hiato, né? Se na palavra existe um encontro consonantal ou dígrafo. Aí depende muito da classe gramatical, certo? Se você for analisar um verbo, seja de forma nominal ou um outro verbo, no infinitivo, aliás, no indicativo, no modo indicativo também. Se você for analisar um verbo, você tem que colocar a qual verbo pertence, você tem que colocar aquele verbo se ele estiver flexionado. Se ele estiver na forma infinitiva, você não vai colocar essa parte. O verbo, se estiver na forma infinitiva, você não vai colocar que ele pertence à primeira pessoa do singular, não vai colocar. Isso aí você só vai colocar se ele já estiver flexionado, se ele estiver conjugado. Por exemplo, estamos, a palavra estamos é um verbo, né? Estamos, estamos está relacionado a qual pessoa? Você vai lembrar. Nós, então nós é a primeira pessoa do plural. Aí você vai colocar primeira pessoa do plural, nós. Então, são esses detalhes que vocês têm que prestar bastante atenção, porque vai depender da classe gramatical que você está fazendo análise morfológica, certo? Estudem bastante, vai ser um momento diferente, né? Vamos usar bastante, como já estamos usando muito a tecnologia, certo? Que antes a tecnologia era somente uma brincadeira para as crianças. Hoje as crianças já estão no ritmo da seriedade, o estudo através das tecnologias, do celular, do computador, do tablet, mas vai dar tudo certo sim, vai dar tudo certo e a Adriana tem certeza que vocês vão se sair muito bem, certo? Eu confio muito em vocês. Até a próxima.